Na manhã de 12 de julho de 2024, Matthew Rostelli acordou em sua casa nos arredores de Temecula, Califórnia. Ele acordou de ótimo humor porque no dia anterior havia convencido sua esposa, Catherine, que atende por Kate Rostelli, a voltar para casa. Veja, 3 semanas antes, ela havia levado os 2 filhos deles, Cheyenne e Steele, saído de casa na Califórnia e dirigido até a casa da mãe dela em American Fork, Utah. A mãe dela é Tracy Grease. Ele fez os preparativos e providenciou um carro alugado para ela voltar para casa. Ele tinha depositado dinheiro na conta dela, e por ela, quero dizer Kate, na conta da Kate, para que ela pudesse financiar a viagem de volta para casa. Mal sabia ele que o acordo para voltar para casa era uma farsa. Ela não pretendia voltar para casa. Ao longo da manhã do dia 12, Matthew soube por Kate que ela não conseguiu alugar o carro alugado que ele tinha reservado para ela. Então ela não pôde voltar para casa. Achando que ela queria voltar, ele foi trabalhar. Ele trocou os pneus da caminhonete da família. Ele conseguiu uma permissão de viagem para não ser parado pela polícia. Ele trocou o motor de arranque do carro. E por volta da hora do almoço do dia 12, ele começou a viagem de 10 a 12 horas até American Fork, Utah. Durante essa viagem, ele falou com Kate várias vezes. Sabemos disso porque várias ligações recuperadas do telefone de Kate serão ouvidas por vocês. Por causa do conteúdo das ligações, provavelmente não foi uma surpresa para Matt quando ele apareceu às 22h06 na casa de Tracy Grease, que as luzes internas estavam apagadas, que a porta estava destrancada e que não havia ninguém lá. Ele entrou na casa, como havia sido instruído, tirou os sapatos na entrada para colocar suas sandálias. E em poucos momentos após entrar naquela casa e tirar as sandálias, ele foi baleado 7 vezes por seu cunhado, Kevin Ellis. E ele morreu ao pé da escada enquanto Kate e as 2 crianças estavam no andar de cima. Agora, os acontecimentos daquele dia e as semanas que o antecederam é o que traz vocês aqui hoje. O juiz acabou de ler para vocês as acusações que a senhorita Tracy Grease enfrenta, ou seja, o assassinato de Matthew Rostelli, conspiração para cometer esse assassinato e obstrução da justiça. Como vocês ouviram, é trabalho e responsabilidade do Estado provar que ela cometeu cada um desses crimes, além de qualquer dúvida razoável. Essa é uma responsabilidade que assumimos de bom grado. O trabalho de vocês é prestar atenção. Façam anotações. Façam anotações sobre as evidências que vocês vão receber. Todas as evidências serão apresentadas neste júri. Por meio de testemunhas, de provas materiais, digitais, evidências forenses. Tudo isso virá a vocês daquela tribuna. Enquanto ouvirem isso, peço que considerem as seguintes perguntas. As ações de Tracy levaram à morte de Matthew Rostelli? Ela chegou a um acordo com sua filha Kate, ou Catherine Rostelli, e seu filho, Kevin Ellis, de que Matthew seria morto. E ela obstruiu. Bem, ela tomou medidas que impediram a investigação ou o processo penal do que aconteceu naquela noite. Enquanto vocês pensam sobre isso, quero já adiantar a vocês uma orientação que vocês vão receber no final. Assim como vocês receberam instruções aqui, vocês vão receber outro conjunto de instruções no final, com toda a orientação jurídica de que precisam. Uma dessas orientações vai tratar de um partícipe do crime. Alguém é considerado partícipe do crime se ajudar, incentivar, solicitar ou participar para que outra pessoa cometa um crime e esse crime realmente acontecer. Então, mantenham isso em mente enquanto vocês ouvem as evidências. Nos próximos minutos, vou apresentar uma visão geral de como espero que as provas do Estado respondam afirmativamente a cada uma dessas perguntas. Lembrem-se, o que digo nesta declaração não é prova, apenas um roteiro.
Não inclui tudo o que vocês ouvirão, mas mostra a expectativa do Estado sobre como as provas serão apresentadas pelas testemunhas. O relacionamento entre Kate, na verdade, isso pode ser útil para vocês. Vou citar muitas pessoas aqui, então será útil consultarem isso para saber onde cada uma se encaixa. Confiem, vocês ouvirão essas provas de novo, isso é só um roteiro. Em janeiro de 2024, o relacionamento entre Matt, o falecido, e Catherine, ou Kate, sua esposa, tinha se tornado muito tenso. O casal discutia com frequência. Eles brigavam por causa da infidelidade de Kate. Discutiam sobre a difícil situação financeira. Mas, de qualquer forma, era ruim. Em janeiro, as datas no canto inferior direito, Kate entrou em contato com a mãe dela dizendo: "Nesse momento, eu não sei se o Matt vai para Disney. A gente tem brigado tanto. Eu quero sair dessa." Ao que Tracy Grist responde: "Só diga o que você precisa dizer." E então eu disse ao seu marido: "Não mexa com meu filho. Quero que você saiba que estou falando sério." E então, um pouco depois, eu simplesmente vou dirigir por 9 horas e estrangulá-lo. Aqui, isso seria apenas hipérbole na época. As coisas melhoraram o suficiente para que, em fevereiro de 2024, eles realmente fossem a Disney. Matt se juntou a toda a família Grift enquanto eles faziam uma viagem à Disney. Você vai ouvir que a família comprou várias AirTags da Apple para colocar nas crianças, para que não as perdessem na Disney. Em maio de 2024, as coisas tinham piorado novamente. Kate diz para a mãe: "Eu odeio minha vida, mãe. Eu odeio ter filhos com o Matt." Preocupações semelhantes foram relatadas por Kate a sua irmã, Tarolyn Fisher, que, como você ouvirá, também mora na Califórnia. Em junho de 2024, Kate diz para Tarolyn Fisher: "Eu odeio ele." Como eu saio disso? Ao que Tarolyn respondeu: "Faça isso um passo de cada vez. Converse com a mamãe, Tracy Grist, sobre um guarda-móveis." Então foi isso que ela fez. Kate alugou um guarda-móveis e começou a tirar da casa da família os itens que queria guardar ao sair. Você vai ouvir que o plano era para ela ir embora ao final de uma viagem para Las Vegas que ela e Matt fariam em meados de junho. Diane Rostelli é a mãe do Matt. Ela está aqui no tribunal hoje. Vocês vão ouvir ela. Ela sabia das dificuldades financeiras de Kate e Matt. E sabendo que agora não era o momento para uma viagem a Vegas, dada a situação deles, ela cancelou a viagem. Isso força uma mudança ou alteração nos planos de Kate e Tracy. Tracy conseguiu um cartão de crédito e enviou para Kate, um cartão de crédito que Matt não conseguiria monitorar e cuja existência ele desconhecia. No dia 18 de junho, ela providenciou um carro alugado para Kate e as crianças e agendou para o dia 20. Na manhã do dia 20, no dia 16, você também começa a ver conversas longas entre Tracy Grist, Carolyn Fisher, Rachel Jorgensen e Kate. Muita atividade. Você vai ver isso mais adiante. Durante essas conversas, no dia 16, o histórico de buscas na web de Tracy Grist mostra que ela pesquisou, primeiro, Utah Gun Law Registration e, em segundo lugar, Utah The Shoot Breaking. Ela também passou a pesquisar como fixar residência em Utah e os procedimentos de divórcio. Como falei, 2 dias depois ela aluga o carro para amanhã do dia 20.
No dia 20, nas primeiras horas da manhã, Tarolin Fisher manda uma mensagem para Tracy Grease perguntando se ela consegue ver o AirTag, que ela havia mudado o nome para Caminhão. Tracy confirma que vai olhar. Nesse mesmo dia, no dia 20, Kate vai se encontrar com Tarolin no depósito e na locadora de carros. Tarolin diz para ela: eu usei o AirTag da Apple, usei uma fita adesiva forte ou algo assim para colar em algum lugar do caminhão. No final, você vai ver que ela demonstrou algumas reservas sobre isso. Não tem certeza se quer fazer isso. Mas no dia 20, ela dirige o caminhão da família até a cidade, deixa ele em um centro comercial e decide, de última hora na verdade, sabe de uma coisa? Sim, vou pôr o rastreador lá. Ela coloca o rastreador em um recipiente com lixo no assoalho do caminhão, pega o carro alugado, vai até o depósito, enche com o que ela queria levar e começa a dirigir para American Fork. Sem aviso, sem avisar Matt que ela estava indo embora. Nesse mesmo dia você vai ver isso. A família criou um grupo no Facebook que envolvia Tarolin, Tracy Grist, Rachel Jorgensen e Kate. Isso permitiu que todos monitorassem a localização do AirTag. Eles discutiam frequentemente sobre sua localização. Durante a viagem de Kate no dia 20, Tracy Grease pede para Tarolin Fisher redigir uma mensagem para enviar ao Matt explicando que isso era apenas uma pausa. Ela faz isso e Kate envia a mensagem para Matt exatamente como foi redigida. Kate chega à casa de Tracy Grease na noite do dia 20, entra no condomínio fechado onde Tracy morava e se instala na casa dela. Nos dias seguintes, Matt supera sua raiva inicial sobre Kate ter buscado as crianças, pegando-as e saindo com elas sem avisar. Isso ocorreu em parte porque estavam levando ele a acreditar que aquilo era apenas uma pausa. Isso era apenas umas férias temporárias. Tracy Grease, como você vai ouvir, chegou ao ponto de ligar para Gianni Rostelli e dizer a mesma coisa para ela. Eles só precisam de um respiro, eles só precisam de um tempo. O tempo todo em que Matt está sendo levado a acreditar que isso é apenas uma pausa, a família está monitorando ele. Nesse ponto, em 26 de junho, Kevin Ellis, que também morava na casa, obteve permissão para monitorar o AirTag. Vemos que no dia 26, Kate pergunta a ele: que dia você volta? Perguntando por Olaf. Olaf era o apelido que deram ao Matt para falar sobre ele. Sexta-feira à tarde, ele diz. Beleza. Ele garante a ela que o rastreador ainda está ativo. Sério? Ela pergunta. Ele responde no dia 26. Se eu tiver que voltar correndo, posso fazer isso acontecer. As evidências mostrarão que nunca foi planejado como uma pausa. Kate nunca voltaria para casa nem traria as crianças de volta. No dia 29, Tracy conversou com 2 membros da família. Eles perguntaram para ela: como o Matt está lidando com isso? Não que você se importe. Ela diz: eu quero que ele apareça. Ele ainda acha que é só por mais uma semana. No dia 2 de julho, agora já estamos em julho de 2024, Tracy pede para Tarolin Fisher conversar com Kate, dizer a ela o que falar para um advogado. Kate marca uma consulta com o advogado. Ela agenda para o dia 11 de julho, no final da tarde ou início da noite. Durante esse período, nesses cerca de 10 dias de espera pela consulta, Matt, ainda achando que isso é apenas uma pausa, começa a pressionar para que ela volte para casa. E no dia 11, na manhã do dia 11? Bem, mas durante esse mesmo período em que ele está pressionando para que ela volte para casa, Kate está tendo conversas com Tracy Grist. E Tracy começou a fazer comentários casuais sobre machucar Matt.
Ela chegou ao ponto de levar Kate até a lavanderia e mostrar para ela uma faca que estava dentro de uma luva de borracha. E Tracy disse para ela: se ele vier, eu ou Kevin vamos atirar nele e colocar a faca na mão dele para fazer parecer que foi legítima defesa. No dia 11. Ao contrário do desejo de Tracy Grist de que Matt viesse, Matt disse para Kate: eu não quero ir de carro. E Kate transmite a mesma informação para sua mãe. Na manhã do dia 11, Matt não quer ir de carro. Então, em vez disso, ele aluga um carro na locadora Enterprise, ali na esquina. E agora, esta é uma mensagem que Tracy enviou para Kate dizendo o que ela deveria dizer para Matt, e ela faz isso. Ele faz o acordo e deposita dinheiro na conta dela. Diz a ela: amanhã, 12 de julho, Enterprise, pague pessoalmente com cartão de débito. Ela responde: ok. Ela está animada, então $600 na sua conta. Mais tarde naquele dia, Kate tem consulta com o advogado. Essa consulta foi gravada e enviada para Tracy Grist. Uma amiga que sabia que ela teria a consulta no dia 11 entra em contato com Kate e pergunta como foi. Ela responde: honestamente, estou arrasada. Ela soube nessa ligação, e você ouvirá isso. O divórcio seria nos termos dela, e ficar em Utah com as crianças não estava nos planos. Então isso nos leva ao dia 12, Matt ainda acha que ela vai entrar no carro alugado. Matt ainda acredita que ela dirigirá para casa naquele dia. Ela continua com a farsa. Bom dia, acordando, começando o dia, animado para hoje. Veja agora as mensagens de texto entre ela e a mãe no dia 11. Isso nunca ia acontecer. Ela ia fingir que torceu o tornozelo ou ia até a locadora de carros fingir que não podia alugar o carro. Ele está animado. Estou muito feliz e ansiosa para abraçar e beijar todos. Agora, no dia 12, vocês vão ver muitas provas digitais. Muitas conversas entre Tracy Grist, Carolyn Fisher, Rachel Jorgensen e Kate. Vou passar por algumas delas. Pelo registro de chamadas de Kate, na manhã do dia 12, ela liga para a mãe e conversa com ela por 4 minutos. Em seguida, ela recebe uma ligação de Matt Rostelli. Então, por aqui, ela tem uma conversa com Kate. Ela está trocando mensagens com a mãe, dizendo: seria mais convincente se você fosse até a locadora e contasse para eles pessoalmente. Então, ela faz isso. Conversa com Kevin. Ei, preciso deixar minha história mais convincente. Pode cuidar das crianças para mim? Ela faz isso, volta e tem outra conversa com Matt às 8h55. Essas próximas 3 ligações com Matt são gravadas. Recuperaram do telefone de Kate. Você vai ouvi-las? Ela diz a Matt que não vão alugar o carro para ela. Matt, ainda pensando que ela quer ir para casa, fala sobre opções. Carros que ele poderia pegar emprestado, outros arranjos ou enviar mais dinheiro para outra pessoa alugar o carro. Opções. Todas essas são negadas, forçando-o a ter que sair dirigindo. E você vai ouvi-la convencê-lo a não pegar um carro emprestado, a não conseguir um com mais ninguém, mas a trazer a caminhonete que tinha o AirTag dentro. Ele está preocupado, preciso de um motor de partida. Ainda preciso da permissão de viagem. Ele resolve isso. Às 9h15 liga e diz: consegui a permissão. Vou até a cidade pegar um motor de partida. Kate imediatamente manda uma mensagem para a mãe dela. Ele vai sair de carro. Tracy Grist diz: vou te ligar. Eles realmente ligam. 11h39. Por 5 minutos. Neste momento, você também vai ouvir as próximas 3 ligações telefônicas que foram feitas entre Kate e Matt.
11h55 eles conversam. E neste momento as coisas mudam. Você ouve Kate o encorajando. Você vai entrar, né? Me ajuda a arrumar as malas. Matt, sabendo do relacionamento com a Tracy, meio que tenta apressar as coisas. Ah, você não pode só estar pronta. A gente não pode só jogar tudo na caminhonete. Eu nem vou desligar o carro. Eu nem vou desligar a caminhonete. Ela insiste. E no final das contas ele concorda. À medida que a tarde se aproxima, as 4 irmãs, ou as 3 irmãs, e Tracy Grist continuam tendo longas conversas. Às 12h48, você verá uma ligação entre Rachel Jorgensen e Kate Rostelli, que durou cerca de 20 minutos. No meio dessa ligação, Tracy entra em uma chamada em grupo por 7 minutos. Depois disso, você vê uma ligação entre Tracy Grist e Kevin Ellis às 14 horas. Ela responde para Kate às 14h07. Estou encontrando Kevin para comer sushi. Enquanto está lá, ela continua trocando mensagens com Kate e você vai ver essas mensagens eventualmente. Mas ela também, às 14h13. Enquanto espera Kevin chegar no sushi, Tracy faz uma busca, ela procura pelo meme It's Happening. Lembre-se da ligação com Rachel Jorgensen às 12h48. Às 14h18, Rachel Jorgensen inicia uma série de 3 ligações telefônicas. A primeira é para Aurora France. Aurora morava na casa de Tracy Grist com Kevin e Kate. Você vai ouvir que ela fez arranjos para que Aurora saísse da casa e fosse para a casa dela em Ogden naquela noite, apesar de nunca ter estado lá antes. Cinco minutos depois, imediatamente após desligar o telefone com Aurora France, ela liga para Jacó Trujillo, o filho de Tracy que morava na casa com eles, e se certifica de que ele tem planos com amigos naquela noite e não estaria em casa. Ela liga imediatamente para Tim Ellis, outro filho de Tracy, que morava a 4 minutos dali. Agora você vai ouvir Tim, e vamos te contar que antes dessa data, eles já tinham conversado sobre o Tim ir até lá, caso Matt aparecesse, para ser um pacificador. Manter a paz, porque ele era amigo do Matt. Você vai ouvir ele dizer que, às 2h25 do dia 12, disseram para ele não ir até lá. Com relação à casa, você vai ouvir que depois do sushi, Tracy Grist e Kevin Ellis voltaram para casa e tiveram uma conversa com a Kate. Eles meio que seguiram caminhos separados naquela tarde na casa, sabe? Cada um fazendo suas coisas. Mas o que você vai ouvir é que durante esse tempo várias alterações físicas foram feitas, ou preparativos foram feitos na casa. Quando você entra na casa dos Grist, ao entrar na casa, à sua direita fica a sala de estar. Nessa sala de estar, há uma lareira, e bem na sua frente, ao entrar na casa, está o corredor que leva às escadas. Agora, os brinquedos das crianças eram tradicionalmente guardados em frente àquela lareira, em caixas. Bagunçado, como crianças costumam ser. Todos aqueles brinquedos foram limpos, removidos e colocados no escritório. Quando você entra, há um sofá imediatamente à sua direita, um sofá de tecido. Você vai ouvir que um cobertor foi colocado sobre o braço desse sofá, cobrindo totalmente o tecido. Uma tela de malha, uma tela mosquiteira magnética, que normalmente fica na porta da frente, foi removida para permitir um acesso mais fácil para Matt. Kate seguiu conversando com Matt durante a noite para garantir que ele chegasse de bom humor. A última ligação que você vai ouvir dela ou entre os dois é às 20h13. Menos de 2 horas antes de ele chegar, onde Kate novamente diz para ele: "E você vai entrar mesmo, né, para me ajudar a fazer as malas." Depois dessa ligação, algumas mensagens de texto são trocadas e
Kate, ou Matt, preocupado com o óleo do caminhão, disse: "Quando eu chegar, devemos pôr papelão embaixo por causa dos pingos." 8h09. Ok, vou deixar alguns prontos. E então, por volta das 9h, lembre-se, Tracy Grist mora em um condomínio fechado. Kate envia para ele o código do portão e depois uma foto do papelão que ela deixou para ele estacionar em cima. Você vai ouvir que Rachel Jorgensen, ao longo do dia, estava monitorando a localização do Matt. Às 22h01, ela envia uma série de 2 mensagens de texto para 2 pessoas. Uma para Tracy Grist dizendo Auron, seguida de "Fique de olho no Buscar", o aplicativo da Apple. Depois, segundos depois, para Kevin Ellis, Orun, "Fique de olho no Buscar". Os metadados mostrarão que Kevin leu a mensagem. Às 22h06. As imagens de vigilância vão mostrar Matt Rostelli chegando na caminhonete, estacionando em cima do papelão que tinha sido colocado para ele. E as evidências vão mostrar que ele chegou a uma casa escura. As luzes internas estavam apagadas. A porta estava destrancada, como lhe disseram. E então ele entrou? Tirou as sandálias na divisa entre o piso e o carpete. E as evidências vão mostrar que na sala escura à sua direita estava esperando Kevin Ellis com uma arma. E ele atirou em Matt no peito, na lateral e no antebraço direito. E quando Matt se virou da sala de estar para ir pelo corredor, ele levou mais 4 tiros nas costas. Você vai ouvir o depoimento do vizinho dizendo que ouviu os tiros às 22h07. Preocupados, eles entraram em contato com Tracy. Está tudo bem? Você verá essa mensagem de texto às 22h08. Tracy não respondeu. Então, às 22h09, o vizinho liga para o 911. Você vai ouvir essa ligação, relatando que, 2 minutos antes, às 22h07, eles ouviram algo que parecia ser fogos de artifício ou tiros. Eles não tinham certeza, mas não achavam que eram fogos de artifício. Eles achavam que eram tiros. Seis minutos depois da ligação do vizinho, 8 minutos depois dos tiros serem ouvidos, Tracy Grist liga para o 911 e informa que Matt havia sido baleado. Agora, nesses 8 minutos, as evidências vão mostrar que Kevin saiu da sala de estar, foi e colocou a arma na frente, no balcão, e que uma faca. Bem, e que foi ouvido dizendo, cuidado, ele pode ainda estar se mexendo. E que uma faca, aquela mesma faca que foi mostrada para Kate na lavanderia, foi colocada na mão dele. Agora vocês vão ouvir 4 informações sobre essa faca que são suspeitas. E primeiro, ela foi colocada na mão não dominante dele. Matt é canhoto, a faca foi colocada na mão direita dele. Segundo, a faca, a lâmina da faca, a parte afiada, estava voltada para o Matt. E o dorso estava voltado para fora, ou seja, o cabo estava ao contrário. E você vai ver imagens disso. Terceiro, era o mesmo braço que tinha sido baleado no antebraço, atravessando a pele, os tendões, o tecido, o osso, tudo o que é necessário para a força de preensão. E quarto, você vai ver evidências de que as manchas de sangue são compatíveis com o braço ter sido movido após a morte dele. A polícia foi acionada com base na ligação feita às 10h09. Isso se torna importante. Você vai ver que, 2 minutos após o início da ligação de Tracy, às 10h15, quando ela ligou às 10h15, ela fica surpresa porque houve batidas na porta, pois a polícia já havia sido acionada e chegou lá. A polícia entra e, nesse momento, Kevin já havia retomado sua posição na sala escura à direita. E preste atenção no que ele diz na câmera corporal quando a polícia entra.
Ele diz algo como: aquele cara estava com uma faca e eu, antes de sua voz ser abafada pela polícia. A investigação se desenrolou. Você vai ouvir as diferentes versões do que Tracy Grease, Kate e Kevin Ellis dizem que aconteceu naquela noite. Vai ficar claro que eles não consideraram o fato de o vizinho ter ouvido os disparos às 10h07 e chamado as autoridades. No dia seguinte ao assassinato, Kate tem uma ligação, ou deveria ter uma ligação, com Diane Rostelli. Você ouvirá essas ligações telefônicas. Você também vai ver que, imediatamente antes dessa ligação, Tracy disse para Kate: não diga nada. Isso pode ser usado contra Kevin, sem detalhes do ocorrido. Mas Tracy Grist faz 2 longas ligações para Diane Rostelli. Ouça o que ela relata. Durante este julgamento, você ouvirá diversos policiais. Você vai ouvir um especialista em DNA, vai ouvir um médico legista, vai ouvir um perito em local de crime. Você vai ouvir vários membros da família Grist. Você vai ouvir Rachel Jorgensen. Você vai ouvir Tim Ellis. Você vai ouvir Tarilyn Fisher. Você também vai ouvir Kate Rostelli. Kate será sua primeira testemunha. Ela foi trazida aqui da prisão. Ela está na prisão porque se declarou culpada de assassinar Matt Rostelli, conspirando com Kevin Ellis e Tracy Grist para cometer esse assassinato. Assim como uma acusação adicional pelo disparo de arma de fogo que resultou em lesão corporal grave. Agora, é claro, Kate, em troca de fornecer provas e informações ao Estado, ela recebeu um acordo judicial, um acordo que fará com que ela tenha direito à liberdade condicional mais cedo do que teria de outra forma. Como todas as testemunhas, seu papel é avaliar sua credibilidade. E você não deixa o seu bom senso de lado. Você ainda sabe quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. Você a avalia como qualquer outra testemunha. Você pode escolher acreditar em tudo, em parte ou em nada do que ela diz. Mas observe que a grande maioria do que ela diz será corroborada por evidências digitais, físicas e forenses. Por fim, vocês ouvirão que tanto Kate Rostelli quanto Kevin Ellis tentaram convencer Tracy Grist a desistir disso. Mas ela não se deixou convencer. Vocês ouvirão que não a convenceram a desistir, nem tiveram coragem de enfrentá-la. Como vocês podem ver neste roteiro, há muitas evidências, há muitos horários, há muitas datas. A linha do tempo ficará clara ao ouvirem de novo, então anotem, por favor. Vocês provavelmente ouvirão isso apenas uma vez desta tribuna. As evidências apresentadas irão com vocês para que possam revisá-las depois. Mas, por favor, prestem atenção e anotem. Ao final disso, meu colega, o Sr. Pomeroy, vai se levantar e apresentar a vocês o argumento final e mostrar as evidências adicionais, apresentar as conclusões que devem ser tiradas disso. E depois que ele terminar, o Estado vai pedir para que vocês se retirem para a sala e cheguem a essa conclusão. Tracy Grist é culpada de assassinar Matt Rostelli e de conspirar com seu filho e sua filha para cometer esse assassinato, e depois de obstruir a justiça ao plantar aquela faca. Obrigado. Obrigado, Sr. Brown, Sr. Facemeyer. Senhoras e senhores do júri, sou Dana Facemeyer. E obrigado por estarem aqui hoje. Eu sei que todos vocês já viram julgamentos com júri antes, porque todos nós temos televisão. Então nós já vimos julgamentos com júri. Mas eles são bem diferentes. Ontem, eu não sei se você já viu isso na TV, onde juízes fazem perguntas e advogados fazem perguntas. Algumas são pessoais e outras não são pessoais. Algumas são apenas quem é você, isso está funcionando, alô, alô. E é assim que funciona o trabalho em julgamentos na vida real. Às vezes é muito planejado e às vezes as coisas não são planejadas. Durante um julgamento, às vezes ocorrem surpresas.
Mas hoje este caso é sobre um assassinato. E isso é algo realmente horrível. Quando me tornei advogado, participei de um caso de assassinato e me surpreendi com as fotos que tive que ver. Elas são sangrentas e haverá algumas aqui. E peço desculpas por vocês terem que vê-las, mas como jurados, essa é a responsabilidade de vocês: ver e revisar as provas. No entanto, uma coisa que vocês precisam saber é que quase tudo que será apresentado a vocês neste julgamento, todos nós já sabemos há muito tempo. Trabalhamos nesse caso há muito tempo, já tivemos audiências com o juiz e depoimentos de testemunhas. Já tivemos várias questões processuais antes do julgamento. E todas essas mensagens de texto, ligações gravadas e fotos da cena do crime, nós já vimos tudo isso há muito tempo. Então, se você sentir que estamos um pouco insensíveis ao que você está vendo, saiba que é porque já é a 50ª ou 100ª vez que vemos essas coisas. Então, nossa insensibilidade em relação a algumas dessas coisas horríveis é simplesmente por causa da repetição. Este caso, em grande parte, é o que foi apresentado na declaração de abertura. No entanto, eu fiquei muito confuso na declaração de abertura porque eu conheço muito do que ele estava dizendo, mas ainda assim é realmente confuso. E por isso ele pediu para você anotar e manter as coisas organizadas porque é confuso. Há muitas coisas em jogo neste caso, incluindo coisas que aconteceram depois do assassinato. Esta é a família. Essa é a parte mais fácil de toda a apresentação deste caso, isso. Esta é minha cliente, Tracy. Estes são os filhos dela. E esta é a filha dela, Kate. E a Kate meio que fica entre Kevin e Tim. E ela se casou com o Mateu e eles têm 2 filhos. E aqui está a mãe do Mateu, Daiane. Esse é o elemento de prova mais fácil que vamos ter. Todo o resto é um pouco difícil de ver e difícil de diferenciar. Acho que o que vai ficar mais evidente nesse caso é que, à medida que o caso avançou, surgiu uma narrativa. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O problema é que a narrativa deles determinou as evidências. E eles nunca abandonaram a narrativa deles. Eles nunca permitiram que as evidências falassem por si mesmas e então determinassem o que realmente aconteceu. A narrativa continuou a pressionar sobre como as evidências são interpretadas, como são decididas. E isso é um erro. Isso é um erro no trabalho policial. Você não deixa a narrativa decidir o caso, você deixa as evidências decidirem o caso. Um fato interessante sobre esse caso é que o assassinato ocorreu e depois Kevin foi preso. E então, muitos meses depois, Kate e Tracy foram presas. E isso aconteceu por causa da polícia, realmente pela parte difícil do trabalho. Eles foram lá e começaram a vasculhar as coisas e analisar tudo. Eles pensaram, ei, não temos só o Kevin matando um cara. Temos essa conspiração entre Tracy e Kate. Por isso precisamos prendê-las, e elas foram presas. Entre o assassinato e a prisão delas, ouviremos algumas informações sobre o que ocorreu. Depois vocês também vão ouvir sobre algumas coisas que aconteceram depois que elas foram presas. Até que finalmente, muitos e muitos meses depois, após muitas e muitas audiências, depois que as testemunhas já tinham deposto. E todas essas fotos que vocês já viram foram mostradas e coisas desse tipo, Kate decide se declarar culpada. E ela decide se declarar culpada não 1 ano depois de estar presa, mas um pouco menos. Então ela já sabia das provas nesse caso. Ela sabia o que estavam dizendo contra ela. Ela sabe o que estão argumentando, que ela faz parte da conspiração. Ela falou com seu advogado sobre isso. Eles chegaram a um acordo para que ela se declarasse culpada. E ela decidiu que essa é a melhor maneira de seguir em frente nesse caso. E a melhor maneira de eu seguir em frente nesse caso, considerando tudo o que eles têm, é me declarar culpada e conseguir limitar ao máximo o tempo de prisão que vou cumprir. E ela tem esse direito. Poucos casos chegam a julgamento criminal. Muito poucos. A grande maioria, quase mais de 90%, não vai a julgamento.
E o caso da Kate foi um desses. Simplesmente não foi a julgamento. O do Kevin, por outro lado, foi a julgamento. O caso do Kevin foi a julgamento há alguns meses. O mistério de quem fez isso não faz parte deste caso. Francamente, todos sabemos quem fez isso. Todos nós sabemos que Kevin atirou em Matt. O assassinato em si já está decidido. Completamente decidido. E o Estado vai ter a oportunidade de mostrar fotos para vocês, mostrar um exame médico, mostrar todas essas coisas e blá blá blá. E francamente, Kevin já foi considerado culpado. Kevin já foi condenado à prisão. Vamos analisar essa parte por um tempo. Mas o que estamos aqui hoje é para saber se o meu cliente conspirou ou não com Kevin e Kate para matar Matt. E eu acho que, conforme vocês analisarem esse caso, vão pensar: essa é a conspiração mais bagunçada que eu já vi. Esses caras estão para todo lado. Eles até parecem uma família. Que não funciona muito bem, mas funciona. Vocês vão ouvir falar disso. Eles vão para Disneyland todos juntos. Mesmo assim, o casamento está por um fio. É difícil. O casamento de Kate e Matt é muito tenso. Você vai ouvir a Kate testemunhar em apenas alguns minutos. E quando ela testemunhar, você vai ver como o depoimento dela é determinado pela narrativa já decidida. Você deve se declarar culpada de conspiração, Kate. Você deve se declarar culpada de conspiração porque precisamos da nossa outra conspiradora, Tracy. Então, precisamos reunir as provas para pegar todo mundo que queremos, Tracy e Kate. Vamos deixar Tara Lynn em paz. Não vamos acusá-la, mesmo que o policial em certo momento tenha dito: eu meio que achei que deveríamos tê-la acusado. E Rachel, vamos deixá-la em paz. E o policial disse em uma audiência anterior: eu meio que acho que provavelmente deveríamos tê-la acusado. Talvez acusar a família toda. Não sei o que eles estavam pensando. Mas acho que o que vocês verão neste caso em 12 de julho de 2024 é que um cara está vindo da Califórnia para ver seus 2 filhos pela primeira vez em algumas semanas. Depois que a esposa dele o deixou um bilhete, uma mensagem, e ele está vindo para vê-la. E você vai realmente ouvir gravações de telefone entre Kate e Matthew sobre a ansiedade de se encontrarem. Você vai ouvir. E horas depois ele será morto. É uma situação maluca. Você vai ouvir sobre o desejo de Kate de considerar o divórcio como uma opção. Pensar no divórcio como opção? Essa é a opção. Em vez de assassinato? Você sabia que as pessoas se divorciam o tempo todo? Eu conheço pessoas divorciadas. Este prédio já viu muitos divorciados. Eu conheço pessoas que realmente são divorciadas e dividem a guarda dos filhos com o outro genitor. Eu sei disso. Estou ciente disso. Não sei como as coisas chegaram a isso. Eu não sei como esse cara aqui, Kevin, decidiu que essa não era a opção, mesmo vivendo em uma família de divorciados. Não entendo como a Kate achou isso uma opção, mesmo numa família de divorciados em que ela fala com todos, até com o pai. Eu não sei por que eles estão argumentando que a Tracy faria disso uma opção. Ela viveu em uma família de divorciados. Isso é simplesmente trágico, é uma história trágica. Não acredito que alguém chegaria a esse ponto. Ainda há coisas que vão surgir e vocês ainda não sabem. Que realmente vão ser o fator decisivo para entender como todo esse plano foi elaborado. Quando foi que todo esse plano se formou? E acho que você vai sentir o mesmo que eu. É simplesmente uma bagunça. É realmente uma bagunça. Não há um plano de verdade. É só um momento de loucura. Um momento de loucura. Acho que é isso que vocês vão perceber neste caso. Quando começarmos a ouvir nossas primeiras testemunhas, vocês vão ver como isso se desenrola. Façam anotações. Nas nossas instruções iniciais, que estão em algum lugar aqui, obrigado. O juiz falou algumas coisas e vocês estão com as instruções, certo, meritíssimo? Sim, tem as instruções. Anotar alguns pontos. Número 6, prova. Muitas pessoas se confundem e ligam para meu escritório. Ei, senhorita Facebook, tenho esse caso, mas sem provas. O que houve?
Bem, sabe, eu estava do lado de fora e esse cara me chutou na perna. E sabe, eu fiquei com um hematoma e tenho um hematoma como prova. E eu digo para ele, bem, você sabe o que é prova? É você testemunhando, isso é prova. Isso, na verdade, é prova em quase todos os casos, testemunho. Testemunho é prova. O que você ouve no tribunal é prova, mas ao deliberar não recebe outra cópia disso. Não pode pedir para ouvir isso de novo. Isso não está disponível. Você precisa se lembrar. Como grupo, vocês precisam discutir e deliberar. Esse é um termo jurídico, certo? Então, prova é o testemunho. Então, anotem as coisas que vocês se lembram da melhor forma possível. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Façam isso, pois esses pontos realmente determinam o caso. Acho interessante e isso me incomoda um pouco nessa instrução ao júri. Explico o motivo. Está na instrução ao júri que diz, é a número 3, eu acho. Não, é a número 2. É, número 5. Papel do juiz, do júri e dos advogados. Você sabe qual é o meu papel. Você sabe qual é o papel dos advogados. Nosso papel é defender a posição do nosso cliente, certo? Mas está escrito aqui que todos nós, juiz, júri e advogados, somos agentes da justiça. Fui à faculdade de Direito, fiz o exame da ordem e fui empossado como agente da justiça. Sou um agente da justiça. Vocês são agentes da justiça porque nós escolhemos vocês. Vocês tiveram um caminho mais fácil, mas mesmo assim têm que participar dos julgamentos como júri. Somos todos agentes da justiça e parte do processo. Como juiz, ele supervisiona um julgamento. Como júri, vocês são quem decide os fatos. Vocês determinam os fatos. No final, a sua deliberação e a sua decisão determinam os fatos da melhor forma possível. E como vocês é que decidem os fatos, o juiz não é mais quem decide os fatos. Nós certamente não decidimos os fatos. Vocês são. E como vocês são os responsáveis por apurar os fatos, o que vocês lembram, o que vocês recordam, o que vocês anotam, no que vocês prestam atenção, o que vocês veem, vocês é que vão ter que chegar aos fatos. No entanto, há uma ressalva. E essa ressalva é baseada na Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos garante direitos e privilégios. A Declaração de Direitos, tenho certeza de que você já ouviu falar dela. Um desses direitos é que o réu não tem ônus da prova. Em casos criminais, o ônus recai sobre o Estado quando você é acusado. O Estado tem o ônus de provar seu caso, além de qualquer dúvida razoável. Não há nada na Constituição que diga que o réu tem que provar qualquer coisa. Após o caso do Estado ser concluído, o réu pode apenas dizer, terminei. Obrigado. Eles fizeram isso? Eles provaram? Pois esses são nossos direitos constitucionais nos Estados Unidos. Então, enquanto você passa pela parte de apuração dos fatos, cabe ao Estado provar o caso. Por fim, tivemos um grande julgamento aqui em Utah não faz muito tempo, e minha filha estava super envolvida nesses julgamentos. Ela os ouve, e um dia ela me disse, pai... Ela é mais velha, ela tem 67 e 36 anos. Pai, a defesa não chamou nenhuma testemunha. O que isso significa? Minha filha sempre soube que sou advogado, então me surpreendi com o que ela disse. Eu disse, filha, em quase todos os casos que você tem, todas as testemunhas são conhecidas por todos. Eu sei quem são as testemunhas. Há muito tempo já sabia quem seriam essas testemunhas. São todas testemunhas cujo depoimento cada parte vai aproveitar. Quer eu os chame como testemunha ou não, eles estão aqui porque estão envolvidos no caso. Então, quer a defesa chame uma testemunha ou não, não é por nenhum outro motivo além de que todos nós sabemos quem são as pessoas, os envolvidos, todos sabemos quem são os jogadores nesse jogo. Todos nós. Não é surpresa. Ao ouvirem este caso, não se surpreendam por conhecermos e falarmos com essas testemunhas, pois já fizemos isso antes e continuaremos em outros casos. Não sei quanto tempo esse julgamento vai durar. Está programado para durar 3 semanas, mas as provas serão apresentadas a vocês ao longo do tempo.
E à medida que vocês passarem por esse processo com pastas cheias de provas, terão uma oportunidade. O que eu acho que vocês vão perceber é que isso é apenas um negócio bagunçado que saiu do controle. E um cara